A palavra que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com você é uma palavra muito relevante para os nossos dias. 3 segredos para expandir a sua mente. Vamos ler juntos, lá no livro de Provérbios, capítulo 1, os versos de 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu quero começar lendo uma frase de David Crusher, que diz o seguinte: a mente é uma arma poderosa, ela pode nos escravizar ou nos fortalecer. Ela pode nos mergulhar nas profundezas da miséria ou nos levar às alturas do êxtase. Aprenda a usar o poder da mente com sabedoria. Queridos, a vida apresenta muitas dificuldades, muitas possibilidades, oportunidades. A vida pode ser bela, pode ser difícil, e todos nós que passamos pela vida enfrentamos todo tipo de situações e dificuldades. Contudo, você percebe que tem pessoas que passam pela vida e crescem, porque tem uma mente aberta, uma mente que aprende com as circunstâncias adversas. E outros são tão marcados pelas dificuldades, pelas dores que a vida impôs ao longo da sua história, que são pessoas que passam a vida inteira sofrendo, acreditando que a vida é ruim, que a vida é amarga e que tudo é exatamente desse jeito. A diferença entre as pessoas tem a ver com a mentalidade delas, com a mente que eles têm. Pessoas que ampliam a sua mente, que crescem, que aprendem com as circunstâncias e se valem das oportunidades para crescer, são pessoas que vão fazer diferença nesse mundo. E eu espero demais que você seja uma pessoa que faça a diferença. E hoje eu quero dar 3 dicas, 3 lições preciosas deste texto da palavra de Deus, Provérbios capítulo 1, que são lições que você precisa levar para a vida inteira. Amém? Quando estão dispostos a aprender a ouvir e serem impactados pela palavra, digo amém. A primeira lição, gente, é: aprenda continuamente. Provérbios 1, de 1 a 4, diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Eu vejo neste texto aqui, nesses 4 versos, 3 níveis de aprendizado que a gente deve aprender a vida inteira, tá? São 3 níveis diferentes. O primeiro, ele fala sobre aprender sabedoria e o ensino. Aqui está falando literalmente de adquirir conhecimento. O segundo nível é entender as palavras de inteligência. Aqui está falando de adquirir entendimento. Fala de reflexão. O primeiro é quando você adquire, quando você recebe algum conteúdo novo, em qualquer área da tua vida. Pode ser na tua área profissional, pode ser na área intelectual, pode ser na área espiritual. Aprender conhecimento, adquirir conhecimento.
Mas o segundo nível é um pouco mais profundo, é o que eu faço com aquele conhecimento que eu adquiri. Então eu aprendo a refletir, né? E aí então aquele conhecimento se torna profundamente enraizado nas minhas raízes, nos meus valores, né? No meu cérebro, muda a minha maneira de entender. E por último lugar, ele fala sobre obter o ensino do bom proceder. Aqui a gente vê claramente o que é a sabedoria. É o conhecimento colocado na prática. Então, este texto fala de 3 níveis de aprendizado. E todos nós deveríamos, todo o tempo, receber esses níveis de aprendizado e torná-los práticos na nossa vida, tá? Aprender, adquirir conhecimento, entender, refletir sobre o conhecimento adquirido e aprender a colocar em prática, né? Obter o ensino do bom proceder. Porque tem muita gente que sabe muita coisa, mas não vive o que prega. Então, quando a Bíblia está falando sobre isso, ela está dizendo que nós constantemente devemos estudar, devemos aprender, devemos estar o tempo inteiro desenvolvendo a nossa vida. Pessoas com uma mente ampla, gente, são ávidas para evoluir. Elas não acham que elas alcançaram o conhecimento de que elas precisam. Elas estão sempre querendo ir além. Não se contenta. Aliás, eu quero dizer que isso faz muito bem para o teu cérebro. O teu cérebro, como qualquer outro órgão do seu corpo, quando ele não é usado, ele tende a adoecer. Pessoas que param de ter atividades intelectuais têm maior probabilidade de adquirir Alzheimer. Quantos aqui querem ter Alzheimer na vida? Não, né? Então, até mesmo ler palavras cruzadas faz bem para o cérebro. Os velhinhos do Japão jogam videogame. Por quê? Para que o seu cérebro esteja em constante atuação. O aprendizado, ele amplia as nossas conexões neurais. O nosso cérebro é plástico. Agora, eu não estou falando só do ponto de vista da saúde. Talvez você já tenha uma profissão, ou você domine um talento, uma habilidade, que você acha que alcançou já o nível suficiente. Mas nunca é o suficiente, sempre tem algo novo para aprender. Queridos, eu vou dar um exemplo da minha própria maneira de viver a vida. Eu gosto de estudar línguas, eu estou sempre estudando uma língua nova. Agora estou imparando l'italiano. Io, dona Pina, adesso parliamo solo in italiano, ok? Não c'è problema. Estou sempre estudando uma língua nova, gente. Por quê? Porque o meu cérebro está desenvolvendo. Eu quero sempre aprender algo novo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Por quê? Porque quem aprende se desenvolve ampliamente e se torna uma pessoa mais relevante. Amém, irmãos? Pessoas com uma mente ampla são aprendizes o tempo inteiro. O tempo inteiro eu posso estar aprendendo alguma coisa. Eu toco piano, toco razoavelmente bem, fiz isso a minha vida inteira, de ouvido. Um dia desse eu estava pensando, eu ouvi o Felipe Silveira, filho do João Alexandre, tocando, um monstro. Eu liguei para ele e falei: Felipe, eu quero ter aula com você. Ele virou para mim e falou: pastor, tenha dó. Você toca muito. Eu falei: não, você toca muito mais do que eu. Você vem? Ele falou: vou. Cara, um cara de 59 anos querendo estudar uma coisa que já faz. Então eu quero dizer para você que na tua área profissional, não se considere um expert. Seja alguém que queira aprender sempre. Porque quando você amplia a sua mente, você adquire novos patamares. Sabe qual é o erro de muita gente que não prospera? Não estão abertos para aprender. Não são humildes para admitir que tem algo na vida que precisam melhorar. Amém? Então gaste tempo. Em primeiro lugar, analisando qual é a área da sua vida que você precisa melhorar.
Qual é a área na sua vida que você precisa estudar? Depois que você decidiu qual que é aquela área, faça, dê o primeiro passo. Procure mentores, procure pessoas que possam agregar valor à tua vida, ao teu conhecimento. A mente sempre pode ampliar, amém? A gente pode crescer através da leitura, na vida espiritual, lendo a Bíblia, lendo livros, estudando cada vez mais, porque quanto mais conhecimento você adquire, mais a sua mente fica preparada para a vida. Dizem que inteligência é a capacidade que o indivíduo tem para resolver problemas inéditos. Mas eu digo uma coisa para você: ainda que o cérebro de um jovem tenha muito mais plasticidade, ou seja, muito mais capacidade, né, de se modificar, de fazer conexões neurais, uma pessoa de mais idade, eu me lembro que com 23 anos eu decidi que eu ia aprender inglês. Queridos, em 3 meses eu estava falando. Eu falava o dia inteiro, eu estudava o dia inteiro, mas em 3 meses eu estava falando. Hoje, com o italiano, que é uma língua muito mais próxima do português, eu tenho muito mais dificuldade de aprender que eu tinha com 23 anos. Mas uma mente de uma pessoa de 59 anos tem muito mais repertório, conexões neurais que já foram estabelecidas. Então a minha dica para você: aprenda, estude todo dia, aproveite o seu tempo para que a sua mente tenha um repertório ao longo da vida que te dê condições de enfrentar as dificuldades e vencê-las. Quantos podem dizer amém em nome de Jesus? A segunda lição que eu quero dar para vocês é: ouça intencionalmente. Repita comigo, diga: ouça intencionalmente. E os versículos 5 e 6 dizem o seguinte: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Interessante isso, né? Ouvir com intencionalidade é um ato de humildade. Quando eu digo ouvir com intencionalidade, eu estou dizendo ouvir prestando atenção. Por quê? Porque ouvir todo mundo ouve. Você pode estar fazendo alguma coisa aí, enquanto eu estou pregando, você está ouvindo a minha voz, mas não está captando. Ouvir com intencionalidade é dar atenção àquilo que se faz. E é interessante porque o versículo 5 diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre gramática, tá? Portuguesa. Qual é a diferença de ouvir o sábio ou ouvir ao sábio? Estou fazendo essa pergunta porque o texto está falando: ouça o sábio, e não ouça ao sábio. Ouvir ao sábio significa ouvir aquilo que o sábio está falando, amém ou não? Agora, ouça o sábio é uma forma poética de dizer: sábio, ouça. Então, o que Provérbios está dizendo é que até o sábio pode crescer em prudência. Está me entendendo ou não? Ouça o sábio e cresça em prudência. Isso significa que a palavra de Deus está ensinando que por mais que você saiba, você tem que estar ouvindo com intencionalidade. Porque quando você ouve com foco, com intenção, você aprende. Se você não ouvir com vontade, com foco, você não vai aprender. Mas quando você ouve com intencionalidade, você vai aprender. Então isso significa que isso é um ato de humildade. Existem pessoas herméticas, pessoas fechadas, pessoas que, eu sempre fiz assim, então vai continuar assim. São pessoas que não se abrem para a vida, não se transformam, não desenvolvem, não progridem. Por quê? Porque são fechadas para aprender. Depois ele diz: ouça o instruído e adquire habilidade. Mesma coisa.
Até mesmo o indivíduo instruído pode crescer em habilidade. Amém? Então, ouvir com intencionalidade. Eu gosto muito de um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: sabeis dessas coisas, meus amados, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Este texto do grego é muito lindo, é um texto muito interessante, porque quando ele fala todo homem seja pronto para ouvir, a palavra grega para isso é taxis. Sabe o que a palavra taxis significa? Rápido. O que é um táxi? É um veículo que te leva rapidamente, né, para o lugar onde você quer ir. Hoje são os Ubers que levam, né? Mas essa palavra táxis no grego é a palavra que é o prefixo para muitas coisas. Taquicardia. Taquicardia é o coração batendo rápido. O que a Bíblia está dizendo ali? Que você tem que ter prontidão para ouvir. Quando Deus começa a falar, você pronto para ouvir. E aqui também está falando nos relacionamentos. Existem pessoas que são prontas para falar. Você começa a falar, ele já traz ali. Não, já entendi. Não, você não entendeu, nem falei. Então você tem que ser pronto para ouvir. Ali a palavra tardio para se irar e tardio para falar, a palavra lá é brades, é lento. Essa palavra brades significa o indivíduo paxo. Sabe o indivíduo detraquê? O indivíduo que não tem dificuldade de compreensão? Em outras palavras, olha o que Tiago está falando, gente. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Numa relação que você está tendo, você fala, o camarada chamou você de otário. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui bem, né, extremado. Você recebe aquela palavra, a vontade que você tem é de dar o troco na altura. Aí você, acho que eu não entendi direito. Não é possível. Não, será que ele falou isso mesmo? Não é possível. Quando você age assim, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, a Bíblia diz que você é sábio, porque você não vai reagir àquilo que lhe dizem, você vai agir, vai administrar os sentimentos que estão dentro de você e só vai falar depois que você refletiu direito. Amém ou não? Mas o ensino aqui é claro. Deus já nos deu 2 ouvidos e uma boca, porque a gente tem que ouvir mais do que falar. Quantas pessoas aqui já se arrependeram de coisas que disseram? Essa foi a minha história de vida. Você sabe, né? Italiano, paroleiro, impulsivo, sempre fui muito assim. Mas graças a Deus, porque eu estou aprendendo com o meu Deus. Ninguém precisa ficar a vida inteira incorrendo no mesmo erro. Por mais velho que você seja, você pode aprender. E não tem melhor maneira de aprender, irmãos, do que ouvir intencionalmente. Amém? Então, uma excelente maneira de você ampliar a sua experiência de vida é ouvir as pessoas que têm expertise, que têm experiência numa área, que têm história naquela área de interesse que você quer aprender. Então, ouça com intencionalidade, porque ouvir com intencionalidade é um ato de humildade. Em primeiro lugar, você tem que ser humilde para saber que não sabe tudo, e se não sabe tudo, tem que aprender. Eu sempre digo, né, que pessoas que tomam decisões sem ouvir pessoas mais sábias, quebram a cara. Essa semana veio uma pessoa falar comigo,
uma ovelha que eu gosto muito, um rapaz muito inteligente. Ele veio conversar comigo do desejo que ele tem de se candidatar. Aí eu disse para ele, olha, que bom, acho que a gente está precisando mesmo de gente preparada para estar nos lugares de posição e tal. Eu falei, só que tem o seguinte, existe um tripé, que é ciência para você se eleger. O primeiro deles é, você precisa ter um povo que te conheça, que acredite em você e que esteja disposto a votar em você. Segundo, você tem que ter dinheiro. E terceiro, você tem que ter mídia. Ou você tem um desses três, num nível muito alto, ou você tem pelo menos um pouco desses três. Eu perguntei, você tem isso? Ele falou, não tenho nenhum dos três. Eu falei, então não se candidate, porque vai ser um fracasso. Quando terminou a conversa, ele saiu dali e falou, pastor, que bom que eu vi falar com você. Eu falei, quer se candidatar? Você tem que se preparar. Se prepare durante 4 anos. Invista, procure uma bandeira que você vai defender. Eu entendo de política, eu já fiz 4 campanhas na minha vida. Se você quer abrir um negócio, procure um empresário para que ele te fale sobre aquela área. Se você está com um problema espiritual no teu relacionamento matrimonial, procure um conselheiro. Existem pessoas que são tão arrogantes que não se dispõem a procurar ajuda, irmãos. O que eu estou dizendo para vocês que estão me vendo aqui e vocês estão presencialmente, que é muito importante ouvir alguém que já tem experiência. Corta caminho, mentores cortam caminhos para você, amém? Procure alguém que já viveu, que já tem aquela experiência e pergunte a ele quais são os percalços, quais são as dificuldades e como eu posso tornar o meu sonho em realidade. E essas pessoas certamente vão te contar, se elas te amarem, elas vão te contar o pulo do gato. Talvez o Alcides deve estar me assistindo aqui. O Alcides é o nosso vice-presidente aqui da igreja. Ele é um homem que começou do nada e tudo que ele fez na vida, ele foi grandioso, né? Foi fundador do Atacadão, se tornou maior supermercado, rede de supermercados de atacado. Depois fundou a Empar, que chegou a ser a maior consultora do Brasil. Um grande empresário. Mas a grande qualidade dele é a capacidade dele lidar com as pessoas. Lidar com as pessoas com humildade. Sabe, eu não conheço ninguém que não goste do Alcides. E ele, como meu grande amigo, muitas vezes ele me deu conselhos. Por quê? Porque eu sempre fui meio topetudo, sabe? Arrogante. E ele falava com amor, mas falava para mim, ó, cuidado, aqui você fez isso, você fez aquilo. Porque ele me amava muito e eu sentia isso, eu falei, puxa vida, que coisa, ele está me abrindo os olhos numa área que eu preciso melhorar. As ovelhas, né? As mais velhas já sabiam disso, mas me amavam, então engoliam. A qualidade, na prática, né, Kiko? A qualidade e o defeito. Mas isso significa que eu sou assim, eu nasci assim, eu tenho que ser assim a vida inteira? Não! Se eu quero crescer na vida, eu tenho que crescer em todas as áreas, inclusive na área pessoal, amém, igreja? Então ouça com intencionalidade, porque ouvir com intencionalidade é uma prova de humildade. Mas ouvir com intencionalidade também expande a sua visão. O versículo 6 diz assim: ouça o sábio para quê? Para entender provérbios e parábolas e enigmas. Aqui nós temos 3 aspectos importantes apresentados por Salomão. Ele fala em primeiro lugar sobre provérbios. Provérbios são aforismos. Aforismos são aquelas frases carregadas de significado. Eu tenho um amigo, pastor Danilo Figueira, pastor da igreja de Ribeirão Preto, que ele é impressionante, ele escreve cada aforismo. Eu falei, Danilo, outro dia você tem que botar um livro só nisso. E essa semana mesmo ele escreveu uma coisa bonita num post que eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa tremenda, ele diz assim: o prazer da vida devocional é fruto e não semente. A semente é a disciplina.
quando eu realmente priorizo estar a sós com Deus, crio o ambiente para o que há de mais maravilhoso na vida cristã: a intimidade com Ele. Eu falei, uau, que frase é essa? Porque todo mundo entende, né, o que é a figura do semear e colher. Você só vai ter prazer na vida devocional depois de você semear muita disciplina. No começo vai ser chato, no começo você vai ter sono, no começo você vai ler a Bíblia e você não vai conseguir. Mas se você se disciplinar, e a disciplina é a semente, se você mantiver um horário, se você tiver um lugar na tua casa onde você vai orar, onde você vai ler a Bíblia, você vai colher o fruto. Por quê? Porque aquilo vai se tornar um hábito, e o hábito vai ser prazeroso. Quantos aqui tem prazer de passar um tempo de adoração com o Senhor? Se você tem, é porque você já plantou muito, porque você começou como uma disciplina, e aquilo se tornou um hábito e se tornou uma coisa prazerosa. Amém? Isto é um provérbio. Um provérbio é uma frase carregada de significado e que a gente guarda para sempre. Amém? Então a Bíblia está dizendo que você tem que ouvir para você aprender. Parábolas. Primeiro ele fala de provérbios, depois ele fala de parábolas. O que são parábolas? São lições apresentadas a partir de histórias. Por exemplo, quantos se lembram da parábola do filho pródigo? Por que Jesus ensinava tão bem? Porque ele sabia passar os ensinamentos a partir de histórias que todo mundo vivia. Parábolas. Então, quando você estuda os provérbios, as parábolas, você vai crescer no entendimento. Você vai absorver os princípios da palavra de Deus que estão inseridos na Bíblia, de uma forma mais lúdica, até mais gostosa. E aí por fim ele fala de enigmas. O que são enigmas, irmãos? São mistérios. Mistérios profundos, aspectos filosóficos. São verdades que a grande maioria não entende. E a Bíblia tem muitos enigmas. E quando você entende os enigmas, você cresce espiritualmente. Você tem entendimento espiritual, você vê mais do que a superfície. Então pessoas, queridos, que não ouvem com intencionalidade, nunca vão se aprofundar no conhecimento. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Existem pessoas que já nascem com uma certa capacidade, com uma certa necessidade de buscar o estudo, o entendimento. Vocês podem lembrar de alguém na sua classe, na sua sala de aula, que eram chamados CDF? Como é que é hoje? É nerd? Os nerds, né? São aqueles camaradas que têm prazer no conhecimento. Alguns são muito sortudos e nascem desse jeito, mas a grande maioria não nasce. Eu passei minha vida inteira sendo folgado e mau estudante. Mas eu quero dizer para você que o dia que Deus falou comigo, eu me tornei um leitor ávido, uma pessoa que busca o conhecimento, e isto hoje me dá prazer. Mas não veio de forma natural, não foi um desejo inato. Então eu quero dizer para você que está me vendo, hoje nós estamos vivendo um tempo de uma competitividade enorme em todas as áreas da tua vida profissional, em todas as áreas. Aqueles que conhecem mais saem na frente. Amém, igreja? Mas o conhecimento não vem por osmose, ele é buscado. Então, o ouvir tem que ser intencional, porque você pode aprender com qualquer um, até com as pessoas mais simples, você pode aprender. Porque às vezes, a sabedoria não está com os doutores, mas está com as pessoas simples. Então, Deus quer que você se torne um ouvinte intencional. No nível espiritual, procure aprender com os gigantes.
No nível intelectual, leia muito, tenha mentores que te inspirem. Não se contente com o seu nível. No nível relacional, ouça o que o outro tem para dizer intencionalmente, procurando sempre compreender o coração. Eu me lembro que um dia, já faz algum tempo, nem me lembro a razão do porquê, a Lilian fez uma coisa comigo, eu não me lembro o que é, mas eu fiquei muito ofendido. Não era nada sério, tá? Era alguma coisa que eu já tinha pedido para ela não fazer, ela fez de novo, eu fiquei muito ofendido e eu briguei com ela, eu chamei a atenção dela, até ela me pedir perdão. Aí, ela deitou, virou para o outro lado. Ela é muito sábia, viu, gente? Eita, mulher sábia. Eu falo, você me ganha sempre, não tem jeito. Porque ela não discutiu comigo. Aí, enquanto ela estava deitada, quietinha, eu comecei a pensar. Mas também não foi para tanto, né? Eu reagi mal, né? Comecei a cutucar. A hora que ela acordou, eu abracei, chorei, pedi perdão. Tudo isso eu teria evitado se não reagisse mal a uma coisa tão banal. Mas no primeiro momento aquilo parecia uma coisa muito importante. Sabe, meu querido, existem coisas que a gente perde na vida por causa de sermos precipitados, por não sermos humildes, por não estarmos dispostos a negociar, por não estarmos dispostos a abrir mão. O sábio é aquele que não conhece simplesmente todas as coisas, é aquele que está todo o tempo aberto para aprender. E no relacionamento com as pessoas, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, esteja pronto para negociar, esteja pronto para ceder. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai ter amigos para a vida inteira. Mas pessoas que não estão prontas para abrir, para mudar, para transigir, são pessoas que perdem pessoas preciosas na sua vida. Então, a segunda lição que a gente precisa aprender para ter uma mente ampla é ouvir com intencionalidade. Amém? A terceira lição, queridos, e a mais importante delas, é colocar Deus em primeiro lugar. O versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você está entendendo o que a Bíblia diz? Que quem despreza a palavra de Deus é louco. Existem muitos loucos, pessoas bem-sucedidas, podem ter todo o dinheiro do mundo, mas são loucos. A Bíblia chama o indivíduo que ouve muitas vezes e não aprende de estulto, teimoso. Estultice é isso, é não ouvir, é não ser transformado pelo conselho de Deus. Então, colocar Deus em primeiro lugar é muito importante, mas no teu coração, para que a tua mente esteja aberta, para que a palavra de Deus possa transformar a tua maneira de entender a vida. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu quero pegar esta palavra aqui, o princípio, e quero dar 3 significados diferentes para ela. Princípio, antes de mais nada, fala da importância de começar. Princípio é o início, tá? Então, se você começa pelo caminho errado, você não vai chegar no lugar certo. É isso que está dizendo. Começar bem, temendo a Deus, é o princípio de uma vida
de vitória, de sabedoria, de alegria, de ajuntamento, de prosperidade, em todos os níveis, espiritual, relacional, profissional. Por quê? Porque Provérbios 16, 25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Você já errou alguma vez alguma entrada? Quantos já erraram aqui? Estavam indo para algum lugar e entraram na entrada errada. O que você faz quando você erra? O que você procura? Retorno. Não é isso? Se você está seguindo no Waze, ele fica falando para você: tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. E manda o retorno. Agora, na vida das pessoas, muita gente começa pelo caminho errado e nunca pega o retorno. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: pegue o retorno. Porque se você continuar no caminho errado, você não vai chegar no lugar certo. Então, a Bíblia está dizendo que em qualquer que seja o caminho da tua vida, pode ser no teu casamento, pode ser na tua profissão, pode ser no teu relacionamento com os seus filhos, se você não começar temendo ao Senhor em tudo que você fizer, o final desse caminho é morte. Por isso que a Bíblia está dizendo que os loucos desprezam esse ensino. E tem gente que pensa que vai continuar fazendo as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Isso quem falou foi Einstein. Isso é um aforismo. Isso é um provérbio. É impossível você fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Então, o princípio da sabedoria é você começar temendo a Deus. Em tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Quando a tua mentalidade vai por um lado e Deus diz que é para o outro lado, engole o orgulho e toma o caminho certo. Engole o orgulho e pega o retorno. Amém, igreja? Porque se não pegar o retorno, não vai chegar no caminho certo. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na estrada da salvação, dá para você usar um outro caminho? Sim ou não? Não. Ou você usa Jesus, o caminho Jesus, ou você não vai ser salvo. Mas a palavra princípio também aqui, eu quero dar o entendimento de prioridades corretas. Ali eu estava, o primeiro entendimento fala de começar bem, né? Começar bem o caminho, no caminho certo. Aqui eu quero falar sobre prioridades. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter muitas decepções. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que pensa que pode colocar Deus em primeiro lugar na salvação. Ah não, eu sei que é só através de Jesus e que Jesus vai me levar para a salvação. Quantos creem nisso aqui? Digam amém. Se você crê de fato, você vai ser salvo. Mas está cheio de crentes que falam: não, nesse departamento Deus não entra. Quem te disse? Quem te disse? Quem te disse que você, na tua vida profissional, Deus está em segundo lugar? Ou em terceiro, ou talvez em lugar algum? Quem te disse que na tua vida matrimonial você pode lidar do jeito que você quer? Então essa é a razão porque você vê tantos crentes que dão um péssimo testemunho. Por quê? Porque a vida deles não expressa a vitória e o poder que Cristo dá. Porque, querido, se você viver para Deus, se você colocar a tua família no centro da vontade de Deus, os teus filhos vão ser crentes. A tua história vai contar uma história de vitória. A Bíblia diz que o filho pode até andar por caminhos errados, mas ele vai voltar. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando for moço, não se desvie dele. Amém, irmãos? E não precisa de muito. Ensine, dê prioridade. Por que adianta o homem ter o mundo inteiro e perder a sua alma?
Como alguém pode ser feliz e ter todo o dinheiro do mundo e ter a família com os filhos desviados nas drogas, na prostituição? Não, ninguém é feliz desse jeito, irmãos. Por isso que a Bíblia está dizendo que o princípio é esse: ou Deus é prioridade na tua vida, ou você vai ter fracasso em alguma área. Amém? Agora, tem pessoas que se converteram depois de adultos. Como é que faz, pastor? Coloca Deus em primeiro lugar, porque Deus é aquele que corrige as coisas erradas. Amém? Deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quem se converteu depois de tem gente que se converte, já está no segundo, terceiro casamento. E agora, pastor? Agora bota Deus no centro da tua vida, do teu casamento, da tua família, que Ele vai corrigir a rota. Se o Waze te ensina de volta o caminho, que dirá o maior dos GPS, que é o nosso Deus, hein? Mas em terceiro lugar, eu quero dizer que a palavra princípio no original também dá a ideia de intensidade. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Deus falou assim: amarás, pois, ao Senhor, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus quer que você seja intenso com Ele no corpo, na alma e no espírito. O filósofo francês Michel Lequesne escreveu: o valor da vida não reside no número de dias, mas no uso que nós fazemos deles. Um homem pode viver muito e ainda assim viver pouco. A verdade é que você pode viver do jeito que você quiser, mas você a viverá só uma vez. Todos nós temos defeitos. Nós somos humanos, somos pecadores. Mas uma coisa Deus quer que você entenda: para que você seja abençoado, você tem que dar o primeiro lugar para Ele de verdade. Se Deus não for o primeiro na tua vida, as coisas vão dar errado, meu irmão. Agora não é Deus que vai falar: você não me amou como devia, eu vou te ferrar. Não. É que aquilo que você ama, aquilo que está em primeiro lugar no teu coração, é aquilo que te atrai. Existem muitas pessoas que são atraídas pelo dinheiro e vivem para o dinheiro, e o dinheiro, ao invés de ser um instrumento, é um fim, e aí escraviza. E há tantas pessoas cheias de dinheiro, mas que a família é destruída, a vida não é completa, não é plena. Há pessoas que são apaixonadas pelo sexo, vivem pelo sexo. E aí você percebe que muita gente me escreve: pastor, como é que eu vou ser livre disso? Querido, você tem que amar a Deus. Quanto mais você amar a Deus, menos você vai amar as coisas que Deus abomina. Amém, igreja? Quando você é intenso para Deus no seu amor por Ele, você vai perdendo os outros amores da tua vida. E todas as coisas passam a ser somente um meio para você expressar o teu amor para Ele. Glória a Deus. Eu tenho muito medo de viver uma vida que não seja intensa para Deus. Ultimamente Deus tem falado tanto comigo sobre isso. Todos os dias a gente vai percebendo, né, o nosso corpo se tornando mais fraco, com algumas limitações. Então eu digo: Senhor, eu não sei quanto tempo eu vou viver,
Espero que muito ainda. Mas eu digo para o Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu quero viver cada dia da minha vida com muita intensidade para Ti. Orando ao Senhor, buscando ao Senhor, querendo crescer para a Tua glória, querendo viver para a Tua glória. Essa é a palavra que Deus tem para dizer para você, querido, porque uma mente ampla. Eu creio que quando Deus criou Adão no Éden, ele tinha, hoje os cientistas dizem que nós não usamos mais do que 10% do nosso cérebro. Eu creio que Adão não tinha esse embotamento. Adão tinha plenitude. E eu quero dizer para você que o seu cérebro, ele tem lugar para a visão espiritual, ele tem lugar para os relacionamentos espirituais, para a adoração, para o louvor, para a fé. Ele funciona melhor quando a fé é plena. E para que a fé seja plena, você tem que estar lendo e ouvindo a palavra de Deus. Amém, igreja? Tem que adorar ao Senhor. Mas Deus quer que a nossa alma também seja curada. Os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas limitações, os nossos medos, tudo isso é consequência do pecado. E quanto mais Deus for o primeiro lugar na nossa vida, nós vamos vencer todas as dificuldades, as feridas da alma. Amém, igreja? Pessoas que estão perto de Deus se sentem amadas, se sentem relevantes, se sentem importantes e sabem que nada que Satanás tenha feito no passado não pode ser perdoado, transformado e restaurado. Deus quer libertar a tua alma. Mas pessoas com mentes amplas são pessoas ávidas por aprender. São aprendizes de uma vida inteira. Vocês que estão me ouvindo muitas vezes pela internet, no meu canal do YouTube, eu amo quando eu ouço pessoas dizendo: pastor, estou maratonando as suas mensagens. Tem pessoas que dizem: antes de dormir eu ouço 4 mensagens suas. Eu cansei de ver pessoas dizendo, cansei não, eu me alegro. Isso é uma forma inadequada de se expressar. Muitas vezes, pessoas me dizem, depois que eu comecei a ouvir as suas palavras, a minha vida foi transformada, meu casamento foi transformado, eu entreguei a minha vida para Jesus. Por quê? Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que tem poder para transformar. Amém, igreja? Então, amém, gostei de ver a criança lá atrás. Eu quero concluir dizendo que pessoas com mentes expandidas precisam ter entendimento das realidades eternas. De que adiante ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu termino para orar esta palavra dizendo: uma mente expandida precisa necessariamente de obedecer esses 3 princípios: aprender continuamente, ouvir intencionalmente e colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Queria pedir para você fechar os seus olhos. Primeiro eu quero falar com você que está me ouvindo pela internet, me vendo também. A verdade que pode mudar a sua vida começa por uma entrega verdadeira do seu coração para Jesus Cristo, o único caminho para a salvação. Você que está aqui presencialmente, se você ainda não se rendeu a Jesus, se você ainda não entendeu que sem Ele não há nenhuma possibilidade de você chegar na presença de Deus e ser salvo, o primeiro ato de sabedoria é fazer a escolha certa.
Talvez você esteja andando por outros caminhos. Talvez você esteja acreditando que você, com a sua própria vida, com os seus atos de bondade, você possa ser salvo. Mas Deus está te dizendo hoje, é impossível. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu me lembro do dia em que eu entreguei a minha vida para Cristo. A minha vida era torta. Eu andava por descaminhos. Mas aquele dia eu dei o passo correto. E hoje você pode dar o passo correto de se entregar a Ele, dizer: Senhor Jesus, eu sei que sozinho eu não vou conseguir, mas se o Senhor me aceita com os meus pecados, eu digo sim. Então, você que está me vendo pela internet, tem aí na tela, você pode usar esse QR Code para dizer: eu estou dando a minha vida para Cristo. E hoje, se você fizer isso de coração, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Mas eu quero falar com você aqui. Se você hoje entrou aqui, meu querido, e não tem certeza absoluta de que você já entregou a vida para Cristo, de que Ele já é o Senhor e Salvador da tua vida, eu quero orar por você e te ajudar a fazer essa oração. Basta que você levante a sua mão e eu vou orar por você onde você estiver. Graças a Deus, fique com as mãos levantadas. Há mais alguém? Graças a Deus por essas vidas. Há mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero pedir para você ficar de pé, porque nós vamos orar por você e alguém da igreja vai chegar até você. Fique de pé, por favor, meu querido. Você que está dando a vida para Jesus. A igreja aplauda ao Senhor. Muitas vidas se entregando ao Senhor hoje. Aleluia. Põe a sua mão no coração e faça essa oração juntamente comigo. Diga: Senhor Deus, eu sei que para que eu tenha vida eterna, eu preciso entregar o meu coração para Jesus. Por isso eu entrego agora minha mente, minha alma, meu espírito. A minha vida é tua, Senhor. Eu confesso que sou pecador, mas eu creio que lá na cruz o Senhor morreu no meu lugar. E hoje eu te convido para entrar na minha vida e para me salvar. Em Cristo Jesus eu oro. Aleluia. Eu sei que muita gente fez essa oração também aí em casa. Que o Senhor te abençoe também. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor estabeleça na tua vida uma obra extraordinária. Mas você que fez essa oração, você pode sentar. E eu ainda quero orar pela igreja. Talvez você esteja andando num caminho errado. Talvez esteja na profissão errada. Talvez esteja vivendo moralmente de maneira a afrontar a Deus. Talvez a tua alma, os seus sentimentos estejam totalmente errados. E você não está conseguindo achar o caminho de volta. E você hoje quer dizer para Deus: Senhor, hoje eu quero colocar a minha vida diante de Ti, porque eu quero que a partir de hoje o Senhor me dirija para o caminho verdadeiro, que vai me levar à vitória, a uma vida abundante. Eu quero que você fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você também. Levante, meu querido, hoje é dia de você fazer essa decisão. Põe a mão no seu coração. Você que está aí na internet também pode fazer essa oração. Diga: Senhor Deus, eu quero aprender, Senhor, continuamente. Quero ser um aprendiz. E mesmo que, Senhor, quando eu chegar no nível da proficiência, da instrução avançada, eu quero continuar aprendendo, Senhor. Eu quero ouvir, Senhor, com intenção e ser transformado pela Tua palavra. Eu estou aberto para aprender e para ouvir a Tua palavra. Mas, Senhor, em primeiro lugar eu quero te dizer que eu quero dar o lugar de honra que o Senhor merece. O lugar de Deus, o lugar de Senhor.
Eu não quero mais andar, ó Deus, pelo meu entendimento. Eu quero andar na obediência, Senhor. Porque ainda que eu esteja caminhando no lugar errado, o Senhor vai trazer de volta para o caminho certo. Ainda que eu tenha feito coisas que eu não posso consertar, o Senhor pode. Porque o Senhor é Deus e eu sou homem. Por isso eu me coloco diante de Ti e peço perdão por muitas vezes colocar outras coisas no Teu lugar. Eu entrego a minha vida, Senhor, a minha vida espiritual, a minha vida profissional, a minha vida familiar. Eu entrego os meus filhos, a minha família. E eu reconheço que o Senhor pode transformar e fazer um milagre, para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Vamos ficar de pé. Você crê que Deus pode mudar a tua história? Você crê que Deus é um Deus sobrenatural? Então quero dizer algo para você. Coloque diante do Senhor aquela área da tua vida que você acha que precisa mudar e crescer. Eu quero terminar essa palavra dizendo: a Bíblia é um tesouro. Você não vai amar ler a Bíblia do nada. Isso tem que começar como uma intenção, como uma obrigação. Esta é a tua semente. E um dia você terá prazer em amar, em ler, em ouvir a palavra. Hoje nós vivemos num tempo que existe um conteúdo vastíssimo na internet. Não pense que você já é um crente que sabe tudo. Irmãos, todos os dias da minha vida eu ouço mensagens de outros pastores que eu entendo serem homens de Deus e que têm um conteúdo para me ensinar. Todos os dias eu leio a Bíblia procurando respostas. E eu quero dizer para você que se você se tornar alguém que busca Deus de verdade, isso vai mudar a tua história, vai mudar o teu coração, vai mudar a tua mente, vai mudar o teu patamar espiritual. Amém, igreja? Porque é a palavra de Deus. A sabedoria contida na palavra é inigualável. Louco é aquele que despreza. Mas muitas vezes nós somos loucos porque gastamos o nosso tempo precioso naquilo que não é pão, naquilo que não é eterno, e investimos tudo que temos naquilo que vai passar. Então, igreja, este é o tempo da informação que se multiplica. A velocidade de informação hoje é enorme. Não perca o seu tempo colocando lixo na tua cabeça. Ame a palavra, leia a palavra, tema a Deus, dê a Ele em primeiro lugar, porque o princípio da sabedoria, e sabedoria é o conhecimento prático, é temer a Deus. Quando você teme a Deus, meu querido, Ele vai te colocar no caminho certo, no caminho que só tem um destino: a glória, a bênção, a vitória, a felicidade. Amém? Levante a tua mão para o céu. Nós vamos terminar esse culto com a bênção. Pai, nós te agradecemos por termos ainda a liberdade nesta nação de ouvir a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo aplique esta palavra na vida dos teus filhos, e que a tua graça, Senhor Jesus, e que o amor do nosso Pai Celestial e as consolações do Espírito Santo sejam conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.